Pastor Nelson, que camisa feia é essa que Josué tá? Camisa rosé. Boa noite, professor. Boa noite, meu Heraldo. Boa noite, Nelson. Tudo bem, querido? Everaldo. Tudo bem? Tudo bom? Gente, vamos começar orando? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos aqui para reconhecer o Teu agir na história, Pai. Que não seja nada de nós, mas tudo de Ti. Eu peço a Tua bênção por cada um aqui presente, aqueles que por algum motivo não podem estar. Obrigado, Senhor, por aqueles que ainda vão assistir a aula gravada. Obrigado pela vida de cada um. Ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, faz aquecer o nosso coração ao ver esse testemunho glorioso do Senhor na história da humanidade. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides, só um momento. Pessoal. Aqui. Hoje é a aula de número 5. Então, a aula que vem é a última. A aula que vem é a última. Na aula de hoje, eu vou tratar a perspectiva protestante e a perspectiva católica também. O que acontece no lado protestante, o que acontece. Então, é bastante importante que a gente vá tomando nota, porque, geralmente, em seminários, a gente vai para o protestante, pentecostal, neopentecostal e a igreja nos dias de hoje. A gente vai começar a ver em paralelo as duas realidades. Tanto do lado protestante, Vinícius, pentecostal, neopentecostal, como que vai estar acontecendo. E agora, melhorou minha voz, minha imagem? Tá ótimo. É porque quando eu saio do Google Meet, da janela, aí ele dá uma certa travada. Mas eu tenho que botar os slides aqui para vocês. Às vezes dá essa travada mesmo, tá, pessoal? Estão conseguindo ver aí o slide? Show de bola. Deixa eu ver se eu aumentar ele, se fica melhor para vocês. Melhorou, né? Bom, aula 5, evangelicalismo, pentecostalismo e a renovação carismática católica, tá? Esses são os nossos objetivos na aula de hoje, tá bom? Lembrando que ao final, sempre que possível, eu vou abrir ali para perguntas, tá bom? Então a gente vai tocar o barco aqui da nossa aula. Deixa eu só permitir a Lenice. Boa noite, Lenice. Então, agora a gente vai caminhar nessa trilha: evangelicalismo, pentecostalismo e renovação do catolicismo no século XX. Lembrando que, muitas das vezes, a gente está abordando de maneira separada, mas os eventos estão ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Então, eu sempre faço questão de colocar ali, pelo menos os anos, as datas, para a gente poder se situar em que período nós estamos falando, tá bom? Então, o movimento da santidade. Quem já ouviu falar nesse movimento da santidade? Alguém aqui na sala? Manda um joinha aí que eu vou saber. Então, o movimento da santidade, ele surge nos Estados Unidos no início do século XIX, fundamentado nos ensinos de John Wesley, da santificação. Ele ensinava a chamada doutrina da perfeição cristã,
que é uma experiência que se dá de maneira posterior à conversão, que purificaria o crente de qualquer tipo de pecado, já que ele foi na conversão. O crente ele é livre da condenação, e agora nessa doutrina que é ensinada, nesse movimento da santidade lá nos Estados Unidos, que vai ter base no metodismo de John Wesley, vai ensinar a questão da perfeição cristã. Uma experiência que aquele convertido passa, ou seja, é uma ação do Espírito Santo após a conversão, onde vai haver uma purificação de todo o restinho de pecado, desse pecado chamado residual. Ou seja, essa doutrina ela vai ser, então, difundida nos Estados Unidos, nos acampamentos de avivamento, vai chegar também nas pregações de Charles Finney, que a gente viu na aula passada, aquele que tinha um método, né, de promover o avivamento, e vai ser muito comum, no século XIX, as cruzadas evangelísticas, né? Onde a gente vai ter acampamento que vai se propor a buscar essa experiência mais profunda com o Espírito Santo, a fim de que a pessoa seja livre de todo o restante de pecado. E o movimento gerou denominações conhecidas hoje, como a Igreja do Nazareno, a Igreja Metodista Wesleyana, enfatizando uma vida de pureza moral e uma devoção muito mais intensa a Deus. Diferenciava-se, à época, da visão calvinista, que a santificação progressiva, que é o que é defendido pela visão reformada, que a pessoa, a cada dia, ela vai crescendo em graça, em glória, que é diferente dessa santificação que é proposta pelo movimento da santidade, que é uma ruptura. A partir daquele momento, a pessoa teve uma experiência com Deus e ela abandona todo tipo de pecado. É diferente da visão reformada, que é dia após dia. A gente não pode limitar a ação do Espírito Santo, colocar ele numa caixinha e dizer que ele vai fazer dessa ou daquela maneira. A gente conhece, tem testemunhos de pessoas que foram livres de pecados que a pessoa cometia reiteradamente durante anos, era uma pessoa convertida, mas que vira e mexe caía naquele pecado. E dia após dia, lutando, ela foi liberta daquele pecado. E há outros testemunhos que a gente vê de pessoas que realmente tiveram um encontro real e genuíno com Jesus, e dali para frente, aquela vida, aquele pecado residual, né, ele foi abandonado de vez. Então, note que esses movimentos, tanto a teologia calvinista reformada, quanto o movimento da santidade, de certa maneira, e eu estou tentando ser muito cuidadoso nessa minha afirmação, eles, de certa maneira, chegam a dizer que o Espírito Santo vai agir dessa ou daquela maneira. Quando, na realidade, as duas formas do agir do Espírito Santo coexistem. Uma santificação que se dá no dia a dia, que é a chamada santificação progressiva, que é ensinada pela visão reformada, e aquela santificação que é de uma experiência, de um momento divino, do encontro com o divino, com Deus, com o Espírito Santo, e que muda radicalmente a vida da pessoa. A gente já viu essas duas realidades acontecendo, não é verdade? Então, qual é a ênfase desse movimento da santidade? Acontece a conversão, que é o novo nascimento, a entrada do cristão na fé, ele passa a ser chamado de cristão. A santificação, que é esse defendido, né, pelo movimento da santidade, que se fosse na ótica reformada, teria que ser uma linha ascendente, né? Aqui, no movimento da santidade, é uma ruptura totalmente com qualquer tipo de pecado. Então, uma chamada perfeição cristã, que leva à purificação total. E depois, o movimento da santidade vai dizer que há o chamado batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder com a evidência de falar em línguas, tá? E aí a gente tem os primórdios
os primórdios do pentecostalismo. Um dos grandes nomes é Charles Fox Parham, que a gente já vai falar sobre ele na aula de hoje. Então, a mãe do movimento da santidade é Phoebe Palmer. Phoebe Palmer, ela é uma evangelista, escritora, teóloga, ela é uma metodista que desempenha um papel nesse movimento da santidade, no século XIX, importantíssimo. Ela tinha uma frase que falava assim: consagração total a Deus, fé na sua promessa e testemunho da experiência. À época, gente, uma mulher estar pregando era algo muito inovador. Ela e a sua irmã, a Sara, ela assume a liderança de iniciativas de mulheres dentro da igreja metodista, e elas vão falar dessa questão de uma experiência mais intensa com o Espírito Santo, em que há uma ruptura total com qualquer outro tipo de pecado. Então ela vai defender a consagração total a Deus, a busca por essa consagração total, a fé na promessa de Deus, confiar que Deus é que santifica, que a ação é dele em nosso favor, mediante a nossa entrega, e o testemunho da experiência, testemunhar pela fé o que Deus realizou, a inteira santificação, que é uma obra completa. A gente aprende, né, que a santificação ela só termina ou quando Jesus vem ou quando nós morremos, né? A Phoebe Palmer, ela não nega isso, mas ela vai mais profunda, ela fala de uma santificação a partir de uma experiência com o Espírito Santo muito mais poderosa, e que não é algo que vai a cada dia, mas é uma ruptura com qualquer tipo de pecado. Então, ela é líder desse movimento da santidade no século XIX, tornou a santificação uma experiência definitiva, imediata e acessível a todo cristão pela fé. Ela influenciou diversos outros cristãos e denominações, né? E ela é defensora, obviamente, do ministério do pastorado feminino, e ela cria pontes que começam a conectar a tradição wesleyana ao ambiente que daria início ao movimento pentecostal. Então, a Phoebe Palmer, ela tem a influência do John Wesley, ela é uma líder do movimento da santidade, ela vai nesses encontros, nesses acampamentos que buscam uma presença mais poderosa com o seu Jesus, curas, né, também, e depois ela vai influenciar a teologia que vai se desenvolver do Charles Fox Parham, que é o pai do pentecostalismo, que é o professor do William Seymour, que é o avivalista, o missionário avivalista, lá da Rua Azusa, em Los Angeles, né? Que a gente vai falar também sobre eles. Então, o movimento da santidade americano, no final do século XIX, buscava uma santidade como uma terceira bênção após a conversão. Além da conversão e da santificação, os fiéis buscavam um batismo no Espírito Santo para o revestimento de poder. E esse que está na foto aqui, o título está errado, tá, pessoal? É pentecostalismo, eu repeti o movimento da santidade, então é pentecostalismo, tá bom? Então, eu vou mudar esse slide e quando eu envio para vocês já com a mudança, tá? O Charles Fox Parham, ele defende ele não nega o movimento da santidade, mas ele vai mais além. Ele vai defender isso aqui, ó, o batismo no Espírito Santo, que é esse revestimento de poder com a evidência do falar em línguas, tá? Pessoal, até aqui, alguém nunca tinha visto esse assunto? Peraí. Manda um joinha aí se alguém nunca viu. Estou tentando adicionar. Já tinha lido sobre isso já. Show de bola. Conheci essa teóloga aí só, mulher, só mais. Alguém aqui é de tradição pentecostal? Eu. Sou de tradição batista. Eu também. Então, acho que para vocês não Lúcia, não é alguma novidade, né? A gente só está incrementando, está trazendo uma relembrança aí. Pessoal, deixa o microfone desligado, por gentileza.
Então, o Charles Fox Parham, ele vai ter uma escola, um seminário no Kansas. Em 1901, vai associar teologicamente que o batismo do Espírito Santo, pelas experiências que ele tem dentro do seminário, ele vai começar a constatar que o batismo com o Espírito Santo vem necessariamente com a evidência do falar em línguas. E isso vai ser chamado de pentecostalismo clássico. E essa transição teológica vai preparar o caminho para o seu aluno, o William Seymour, para que vai levar o avivamento, ele vai ser o meio de Deus, né, para levar o avivamento lá para a Rua Azusa. Então, a gente tem, até aqui, teologicamente falando, o movimento da santidade, que vai defender uma segunda bênção após a conversão, que é essa santificação perfeita, beleza? E agora, o pentecostalismo vai dizer que após essa santificação, a pessoa ela vai ser revestida de poder com a descida do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. O Charles Fox Parham, ele é um professor do seminário no Kansas. E em 1901, ele vai começar a estudar o que os alunos chamam de batismo com o Espírito Santo, e vai perceber que todos aqueles que falam acerca de um batismo com o Espírito Santo necessariamente falam em línguas. E isso que ele vai ensinar. E aí a gente tem ele como o pai do movimento pentecostal. Então, o pentecostalismo moderno que nós conhecemos hoje, das Assembleias de Deus, da Congregação Cristã do Brasil, que é chamado pentecostalismo clássico, ele tem um grande boom, o grande marketing que faz o pentecostalismo nascer, e eu falo isso com muito carinho, tá, pessoal? É só para vocês entenderem que o pai do movimento é o Charles Fox Parham, humanamente falando, e o missionário que vai ganhar mais notoriedade por esse agir de Deus é o missionário William Seymour. Ele foi o aluno do Charles Fox Parham. É interessante que, naquela época, nos Estados Unidos, nós tínhamos as chamadas leis Jim Crow. O que é a lei Jim Crow? As leis de segregação racial. Onde, naquela época, nos Estados Unidos, tinha calçada para negro, calçada para branco. Banheiro para negro, banheiro para branco. Isso era comum nos Estados Unidos, essas leis de segregação racial. O Charles Fox Parham, ele é um membro também, e pasmem os senhores, da Ku Klux Klan. Quem já ouviu falar na Ku Klux Klan? Era aquele movimento de segregação racial que buscava uma purificação da nação americana para tirar os negros ou limitar os direitos dos negros naquela nação. Eles iam à noite para os centros urbanos, saíam de fazendas e levavam tochas na mão com dizeres bem ofensivos aos negros. Eles eram, vocês já devem ter visto em filmes, na internet, né, que eles usavam aquele cone branco na cabeça, aquelas roupas brancas, né, buscando uma purificação por meio do racismo, literalmente. E o Charles Fox Parham, ele faz parte da Ku Klux Klan. O seminário, mas olha como é que Deus faz as coisas, gente. O seminário dele, por isso que a gente não fala que o homem é infalível, mas é a escritura que é inerrante. O William Seymour, esse negro, que vai promover o avivamento lá em Los Angeles, na esquina ali da Rua Azusa, ele é negro. E sabe como é que ele assiste a aula do Charles Fox Parham? Não é dentro da sala, porque o negro não tem direito a assistir um curso de teologia, um curso de qualquer outra disciplina, matéria, juntamente com brancos. Então, ele assiste do lado de fora da sala, sentado no chão. Quem já assistiu aquele musical da Rua Azusa já percebeu isso. Ele senta do lado de fora da sala, no chão, e ele aprende teologia. Gente, olha a que ponto chegou, né? Mas ele é o cara que Deus vai usar para promover um dos maiores avivamentos do século XX, que é o pentecostalismo.
Então, deixa eu voltar aqui. William Seymour é essa liderança na Rua Azusa, ele é um pastor negro, filho de escravos, e ele se caracteriza porque nesse lugar que vocês estão vendo na foto, Fé Apostólica, Missão Gospel, na Rua Azusa, 1906, ele conseguiu colocar no mesmo espaço, por pura providência de Deus, negros e brancos no mesmo local, cultuando ao Senhor, buscando o batismo com o Espírito Santo e falando em línguas, numa época de total segregação racial nos Estados Unidos. É ou não é ação pura de Deus? E a BBC, por exemplo, e eu botei BBC News Brasil, mas é a BBC americana, tá, gente? Me perdoa, tá? Destaca que a Rua Azusa foi liderada por um pastor negro que falava, claro que é uma linguagem jornalística, tá, gente? Tá, não cobre teologia de um jornalista, que falava a língua dos anjos, referindo-se à glossolalia, línguas desconhecidas, tá? E o movimento operava em um antigo templo metodista e atraía pessoas de todo mundo que buscavam a experiência do batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas. O avivamento ali na Rua Azusa vai durar cerca de 3 anos e de lá vão sair missionários que vão levar a mensagem desse batismo com o Espírito Santo, a mensagem pentecostal para todo mundo. De Azusa, então, a gente vai ter missionário indo para a Europa, para a Ásia, para a África, para o Brasil, né? O movimento ele cresce de alguns milhares de adeptos em 1906 para centenas de milhões no século XXI, adaptando-se à cultura, utilizando a experiência com Deus, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, curas e milagres. E hoje é muito comum, por exemplo, você vai numa comunidade carente, tem lá uma Assembleia de Deus, porque há uma adaptabilidade da mensagem pentecostal na comunidade, na classe média e na classe rica. A Assembleia de Deus, eu não sou assembleano, tá, gente? Mas a gente tem que reconhecer os feitos. É uma igreja que ela chega da periferia à elite. Você passa por uma estrada no meio do nada, onde só tem plantação, tem uma igreja. E adivinha qual é? A Assembleia de Deus. Não é batista, não é presbiteriano, não é Nova Vida. É uma Assembleia de Deus. Claro que a maior junta missionária do mundo são dos batistas. Mas a Assembleia de Deus ela ganha essa capilaridade porque ela consegue utilizar os elementos locais, sociais, para comunicar a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Evidenciado também pelos dons espirituais, né? A profecia, o falar em línguas, as curas, os milagres, os testemunhos, né? Então a gente olha para o interior do Brasil. Eu já tive a oportunidade de estar em cidades desérticas do interior do Brasil, onde não se tinha nem luz. E o gerador da aldeia tinha que ser desligado à noite, mas tinha uma Assembleia de Deus. Então, essa expansão da Assembleia é muito maior, né? E a congregação cristã no Brasil? Agora, falando de pentecostalismo no Brasil, o pentecostalismo chega aqui em 1910 com Luigi Francescon, um imigrante italiano, que funda no Brasil em 1910 a Congregação Cristã do Brasil. Inicialmente, essa igreja era focada na colônia italiana em São Paulo e no Paraná. A denominação estabeleceu uma liturgia mais simples, com o uso também de véu para as mulheres e uma estrutura de governo por anciãos, mantendo-se relativamente isolada de outras denominações evangélicas por décadas, e eu digo até hoje, né? E a gente tem aí, um ano depois, a chegada dos missionários suecos Gunnar Wigren e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Eles chegam lá em Belém do Pará. Quem vai dar guarita a eles
em Belém do Pará, é uma igreja batista que já está na região, e eles vão começar a pregar ali na região, falando do batismo com o Espírito Santo e da evidência do falar em línguas. Diferente da congregação cristã do Brasil, a Assembleia de Deus se expande rapidamente por todo o território nacional, tornando-se a maior denominação evangélica do Brasil, com essa ênfase de evangelização, da terceira bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, tá? Para os reformados, o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção, porque eles vão denominar, né, olhar para o pentecostal e falar que o pentecostal defende uma segunda bênção após a conversão, os reformados. Enquanto na fé reformada é defendido que o batismo com o Espírito Santo ocorre na conversão. Na conversão, na fé reformada. E ao longo da vida cristã, a pessoa vai tendo experiências com o Espírito Santo. E aí ela vai ganhando dons, recebendo dons, ela vai progredindo no seu chamado, tá? E o pentecostal, ele vai ser esse que vai defender essa bênção após a conversão, que para o movimento da santidade é uma terceira bênção. Para o movimento pentecostal, uma segunda bênção. Estão entendendo, pessoal? Quem estiver entendendo, manda um joinha aí que eu vou saber. O movimento pentecostal tem essa segunda bênção, que após a conversão, a pessoa vai passar pelo batismo com o Espírito Santo. Já o movimento da santidade vai dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma terceira bênção, que é a conversão, uma experiência profunda com o Espírito Santo, que é a santificação plena, é a santificação perfeita, e depois o batismo com o Espírito Santo para empoderar com poder. Os pentecostais vão falar, olha, conversão e depois o batismo, para que a pessoa seja empoderada para fazer a obra de Deus, empoderada pelo Espírito Santo. Note que todo mundo está colocando uma regrinha para a ação do Espírito Santo, né? Todo mundo tem as suas regras para o agir do Espírito Santo. É a nossa tentativa de explicar o mistério. O Rodrigo está aqui, ele foi meu aluno lá da pós-graduação, e a gente abordou lá a questão da teologia catafática e da teologia apofática. O que é a teologia catafática? A teologia que tenta explicar todo o mistério, toda a revelação. E a teologia apofática é que não necessariamente ela vai conseguir explicar tudo. Acontece, é o mistério. E isso mostra que nós somos dependentes da mente soberana de Deus, porque na nossa humanidade nós não conseguimos explicar tudo. Então, quando estamos diante do mistério da ação de Deus, e que nós não temos palavras para explicar, isso é denominado de teologia apofática. Não há uma explicação. E aí, tanto os reformados, quanto os cristãos no movimento da santidade, os pentecostais, todo mundo está falando de uma forma que o Espírito Santo faz. Mas é o Espírito Santo que age. Opinião minha, tá, pessoal? Eu entendo ser mais razoável o pensamento de que o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão e que ao longo da jornada de vida cristã a pessoa vai tendo experiências mais profundas com o Espírito Santo. Mas isso é uma opinião minha. E pode ser que eu esteja errado, tá? Porque é a ação do Espírito Santo. Tá? Então, a gente vai entrar agora nas ondas do pentecostalismo no Brasil. Essa é uma divisão feita pelo Ricardo Mariano, que é um sociólogo, e ele vai colocar em ondas essa divisão, né?
primeira, segunda e terceira onda do pentecostalismo. A primeira onda é o que vai ser a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, chamada de pentecostalismo clássico, uma ênfase na conversão, na santificação e no batismo com o Espírito Santo. A segunda onda, ali de 1950 a 1970, nós temos a Igreja Quadrangular, Deus e Amor, focadas, além do batismo com o Espírito Santo, na questão da cura divina. E os meios de comunicação como instrumentos de evangelização em massa, à época, o rádio. E a terceira onda é chamada de neopentecostalismo. A primeira onda, pentecostalismo clássico. A segunda onda, deuteropentecostalismo. E a terceira onda, neopentecostalismo, que introduz uma teologia da prosperidade, da batalha espiritual. Tá? Não quer dizer que não haja batalha espiritual, que isso é errado, tá, pessoal? Não é isso. Mas é aquela pregação que vai pegar pessoas possessas e vai fazer uma entrevista com o capeta, né? Vai dar ibope para o capeta vai quase evangelizar ali, né? É essa questão, né? E esse o foco, além de utilizar os elementos da primeira e da segunda onda, como defender o batismo com o Espírito Santo, cura divinas, evangelização em massa por meio da rádio e da TV, vai trazer a questão da teologia da prosperidade e a ênfase em batalha espiritual. Tá? Estão comigo até aqui, pessoal? E o que vem a ser, então, esse movimento evangelical, o evangelicalismo. O próprio nome dá-nos a entender que vem da evangelização. Pessoal, só um momento, por gentileza. Vou ter que fechar aqui. Então, já voltei. O evangelicalismo é um movimento que surge de dentro do protestantismo que enfatiza a conversão pessoal. São 4 pilares. Eu vou botar aqui para vocês. Ó. A conversão pessoal, a experiência da conversão, o biblicismo, essa ênfase que a Bíblia é a autoridade final e, por muitas das vezes, vai rejeitar credos e concílios e vai colocar a Bíblia como uma autoridade absoluta para a fé. Lembrando que os protestantes e pentecostais clássicos são chamados de sola escritura, que a escritura ela não nega a tradição, ela não nega os credos, as confissões, os concílios, mas que ela é a ordem máxima normativa para julgar o concílio, o credo, a confissão, a tradição, beleza? Isso é o sola escritura. O nuda escritura, vai rejeitar credo, concílio, confissão, tradição, vai rejeitar tudo isso. São os anabatistas, tá? Lembrando, o movimento mais antigo é o anabatista, que rejeita tudo aquilo que não estiver explicitamente na Escritura, tá? Então, uma das ênfases do evangelicalismo é a palavra como autoridade normativa, o foco na obra redentora de Cristo na cruz e o ativismo, a ênfase para a pregação, porque há uma questão e que se desdobra aí da obra de Cristo, que é essa questão da urgência escatológica. A urgência de que Jesus está voltando a qualquer momento e as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para serem salvas. Enquanto o protestantismo há uma educação na palavra para formar o cidadão para a glória de Deus, para formar uma sociedade para a glória de Deus, um médico, um veterinário, um doutor, um advogado, um gari, e seja lá quem for, formar o cidadão para refletir Deus no mundo, e essa sociedade composta por esses cidadãos refletir também a glória de Deus, a ênfase do evangelicalismo é essa urgência escatológica. Não se tem muito tempo de preparar cristãos para a sociedade.
Então eu vou pregar, vou anunciar o evangelho com ênfase na palavra de Deus, para que essa pessoa seja salva, né? E quanto mais pessoas na minha denominação, mais eu tenho a certeza de que elas estão salvas, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Note que é tudo uma questão de perspectiva, tá bom? Então, o evangelicalismo, grave bem essa frase, tem essa urgência escatológica, porque Jesus está voltando a qualquer tempo, então eles têm que pregar a palavra de Deus, e eles são ativistas, muito ativistas, porque eles têm que evangelizar o máximo de pessoas possíveis, e eu sei que essa pessoa está salva porque ela está junto de mim na minha denominação. É mais ou menos por aí. Claro que eu resumi muito, tá, gente? A gente poderia ter uma aula só sobre isso, tá? A ênfase é na conversão. Essa pessoa ela tem que necessariamente ouvir a palavra, porque aí ela vai se converter a Cristo, e aí ela vai estar salva, vão partir para o próximo, e ela já vai estar com preparo ali de dizer Jesus te ama, e ela vai para a evangelização junto. Entenderam? Essa urgência, tá? Então, diferente do movimento fundamentalista, o que foi esse movimento fundamentalista? Com o avanço do racionalismo, por causa da Revolução Iluminista, por causa do avanço da primeira Revolução Industrial, o homem saindo do campo, indo para o centro urbano, não se tinha muitos direitos trabalhistas, os homens, as mulheres trabalhavam cerca de 12, 14, 16 horas, a racionalização tomando conta da fé, e às vezes Deus sendo colocado no andar de cima e o homem tentando se virar com a razão aqui embaixo. Por conta disso, vai surgir um movimento que é chamado de fundamentalista. A ciência avançando, né? E algumas doutrinas bíblicas sendo desconstruídas, vai ter um grupo de teólogos chamados fundamentalistas que vão procurar os fundamentos da fé cristã. E são 5, se eu bem me recordo: o nascimento virginal de Jesus, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição e o seu retorno, as bases do fundamentalismo, tá? E aí, esse movimento fundamentalista, por uma tentativa de preservar a fé cristã frente ao avanço da modernidade, das ciências, do racionalismo, então Deus vai acabar ficando no andar de cima e esses teólogos vão buscar restaurar a genuína fé. Mais diferente desse movimento, que busca um isolamento da cultura, o movimento evangelical ele vai buscar enganjar-se com a sociedade sem comprometer os pilares da fé. Entenderam? Enquanto o fundamentalismo rejeita a cultura, tem uma aversão à cultura com a finalidade de preservar o núcleo da fé cristã, o movimento evangelical ele vai buscar dialogar com a cultura, com a sociedade, sem abrir mão dos elementos básicos da fé, e é um movimento que se dá de maneira interdenominacional, que não está restrito a uma única instituição teológica, e ele vai permear as igrejas batistas históricas, presbiterianas, metodistas, anglicanas e pentecostais. É um movimento que vai atingir o protestantismo histórico também. Tá? No Brasil, o termo evangélico ele adquiriu um sentido sociológico mais amplo. Já nos Estados Unidos, ele engloba praticamente pentecostais e protestantes. Evangélico hoje a gente vai dizer que é aqueles do pentecostalismo para frente aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos eles vão usar evangélico de maneira geral como protestante e evangélico. Tá? Então o evangelicalismo ele é interdenominacional. Ele vai permear todos os segmentos protestantes e evangelicais. Tá? Um dos grandes nomes é Billy Graham. Ele nasce em Charlotte, na Carolina do Norte, em 1918, e ele é convertido em um avivamento local
nesses acampamentos de avivamento, né, em 1934, e ele é um pastor batista, ele faz o seminário batista, e posteriormente ele se torna o maior evangelista do século XX. E quem nunca ouviu falar de Billy Graham, né, que com as suas cruzadas evangelísticas lotava estádios, eventos em massas, e registra-se, né, que 3 milhões de pessoas teriam aceito Jesus por causa da pregação de Billy Graham. Ele vai influenciar tanto os pobres, como a classe média, como os ricos, como o poder dos Estados Unidos e de nações amigas dos Estados Unidos, né? Ele vai com essa ênfase evangelística de que a pessoa deve aceitar Cristo para ela ser salva, né? É a surgência escatológica, tá? Graham, ele institucionalizou o uso do rádio, da TV, para ampliar o alcance da mensagem. Ele manteve uma relação muito próxima também aos presidentes americanos, Henry Truman, e posteriormente, lá em 2016, 2017, e até o final da sua vida, com Barack Obama, né? Atuando também como conselheiro espiritual da Casa Branca. O pastor da Casa Branca, olha que interessante, né? Enquanto o Rio de Janeiro hoje não, esses dias, né, fez uma parceria publicada em Diário Oficial do Rio de Janeiro com a Fundação Cacique Cobra Coral, que a entidade iria prever, né, os fenômenos climáticos, iria ajudar ali para evitar desastres, né? A nação americana, olha só, tem o presidente americano, tem um pastor que vai dar as direções de Deus para a vida dele, né? E aí a gente vê a questão aí. Isso reflete também, obviamente, na sociedade, né? Um líder de uma nação sendo orientado teologicamente, né, com base na palavra de Deus, é diferente do que um líder de uma sociedade sendo orientado pela Fundação Cacique Cobra Coral. E eu tenho liberdade para falar isso porque a gente está num ambiente de sala de aula e a gente pode analisar esses fatos, tá? Então, a trajetória de Billy Graham, ela se relacionou com a luta contra a segregação racial. E aí, a gente vê na foto, ele do lado do pastor Martin Luther King, que era o pastor que estava pregando para negros, que pregava para as multidões também, para parar com esse negócio, essa loucura das leis de Jim Crow, da segregação racial. E quem se alia a ele é o poderoso pastor branco, o Billy Graham. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Então, chegando a convidá-lo, o Martin Luther King Jr. chega a convidar o Billy Graham para uma cruzada em Nova York em 1957. E essa atuação, porém, não esteve livre de ambiguidade, né? Muita gente vai criticar, né? Dizendo que o Billy Graham, ele agora está se politizando. Sempre tem gente para falar mal, né, gente? Mas a questão é que segregação racial não se encontra parâmetro bíblico para defender isso, né? Então, Billy Graham, ele era conhecido como pastor dos presidentes. A institucionalização do pastor Billy Graham no governo Truman ao governo George Bush analisa como o Graham se tornou essa figura central na vida pública americana. Essa institucionalização ela foi um processo gradual que atravessou décadas de presidências, consolidando Billy Graham como essa moral espiritual do Estado americano, né? E aí eu tenho uma foto que está ele com a Rainha Elizabeth. Olha como é que Deus faz as coisas. A Rainha Elizabeth, ela é anglicana, porque ela está na Inglaterra. E ela, por ser a rainha da Inglaterra, ela é a líder da igreja estatal inglesa, que é a igreja anglicana. E quem que ela é amiga? Do pastor Billy Graham Batista. Pede conselho ao quem? Ao arcebispo da Cantuária ou ao Billy Graham? Ao Billy Graham. O arcebispo da Cantuária é a igreja sede do anglicanismo. O arcebispo é o líder dessa igreja, tá, gente? Que é nomeado pela Rainha Elizabeth quando estava viva. Hoje é nomeado pelo rei Charles, que nomeou ainda esse ano a arcebispa Sarah Mullally. Então, o Billy Graham, pastor batista, olha a influência que ele tem até fora dos Estados Unidos. Amigo e conselheiro da Rainha Elizabeth, né?
Ele lota estádios, ele sabe usar os meios de comunicação em massa. Essa mensagem ela ganha proporção global, né? Ele foi o pioneiro na mídia eletrônica no mundo. E esse evangelismo ele é em massa porque ele está sendo agora televisionado e transmitido no rádio, né? Em 1974, o Billy Graham ele vai participar, junto com John Stott também, de um congresso importantíssimo que vai se desenvolver na Suíça, que é o Congresso de Lausanne, lá na Suíça. É um congresso internacional de evangelização mundial em que vai reunir cerca de 2.700 líderes mundiais evangélicos, mais de 150 países vão para a Suíça, num contexto marcado pela Guerra Fria, pela descolonização da África e da Ásia, e o resultado foi muito importante, porque foi estabelecido que o evangelho ele é o pão da vida que é dado por meio da pregação e o pão nosso de cada dia. São as duas mãos que carregam o evangelho. O anúncio querigmático, o anúncio da palavra, que Jesus ele é o Senhor e que fora dele não há salvação, e a assistência de alimentar as multidões com 5 pães e 2 peixes. Então, é isso que foi basicamente o Congresso de Lausanne, num contexto onde o mundo, a igreja precisa responder aos desafios do mundo. O Karl Barth, ele vai falar que o pregador, ele é aquele que está com a Bíblia embaixo do braço direito e com o jornal do dia na outra mão. O pregador, ele se atenta às necessidades que estão ocorrendo à sua volta. Então, o Pacto de Lausanne foi justamente isso. E o documento vai reafirmar a autoridade das Escrituras, a singularidade de Cristo, mas vai introduzir uma mudança histórica ao reconhecer a inseparabilidade entre evangelização e responsabilidade social. A gente tem que ter o cuidado de não ir só para o lado social e a igreja virar uma ONG. E a gente tem que ter o cuidado de ao fazer evangelização, não esquecer que a pessoa também tem necessidades físicas, né? Então, o Pacto de Lausanne representa essa tentativa de responder aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo a questão social dentro da perspectiva evangelística, tá? Não quer dizer que o pregador, o evangelista, ele vai fazer da igreja uma ONG, não é isso. Mas ele vai se atentar também para a questão social. Então, o primeiro pilar, proclamação do evangelho, a salvação das almas, a missão espiritual. E o segundo pilar do Pacto de Lausanne, a participação sociopolítica, a justiça e a paz. Note que aquilo que a tradição protestante reformada defendia, que é uma sociedade para a glória de Deus, agora o evangelicalismo está se atentando, porque precisa dar respostas ao mundo passando por uma... por exemplo, o contexto da Guerra Fria, o mundo passando por um momento muito tenso, né? A ameaça de uma bomba nuclear, tanto na Rússia como nos Estados Unidos, a crise dos mísseis de Cuba apontado para o litoral dos Estados Unidos, uma tensão internacional muito grande, o processo de descolonização da África e da Ásia. A igreja responde a isso como? Sendo o braço também que anuncia a palavra de Deus, o primeiro pilar, e o segundo pilar, a participação social, né? E essa é a chamada teologia da missão integral. A missão de Deus, a missio Dei, ela se dá de forma integral. A palavra proclamada e as multidões alimentadas, né? Só que o que houve hoje com os rótulos, né, gente? A rotulação é complicada. A teologia da missão integral tem sido usada para florear discursos políticos de movimentos de esquerda.
movimentos de esquerda usam de elementos da teologia da missão integral, que é a assistência social, para legitimar as suas políticas. E aí é complicado, né? Aí muita gente que não conhece vai achar que o John Stott, por exemplo, que é um pastor anglicano, que tem uma contribuição teológica enorme para o nosso meio, por isso que ele escreve o livro Cristianismo Equilibrado, né? É um livreto pequenininho, mas poderosíssimo. Tá aqui, ó. Acho que eu já até apresentei para vocês. Deixa eu pegar aqui. O John Stott, ele vai falar justamente desse equilíbrio, para a gente não descambar da evangelização, esquecer do lado social e não transformar a igreja numa ONG, andar no trilho do meio, né? E movimentos políticos tentam descaracterizar essa teologia da missão integral como se fosse algo de política de esquerda, né? Um dos grandes nomes dessa teologia da missão integral é o brasileiro, o Renan Padilha. Ele já faleceu em 2021. A teologia da missão integral ela surge, então, na América Latina entre as décadas de 60 e 70, justamente no período do contexto da Guerra Fria, como uma resposta evangélica à pobreza, à injustiça social. Principais proponentes, um dos grandes nomes é esse, o René Padilha, Orlando Costas, o Samuel Escobar, que estavam presentes lá no Pacto de Lausanne, que assinaram também o pacto. Eles argumentavam que o evangelho não poderia ser reduzido apenas à salvação das almas, mas deveria abranger a transformação de toda a humanidade. E quem que já falava sobre isso? O evangelho ser a transformação da humanidade? A fé reformada protestante, os protestantes históricos. Note que agora a urgência escatológica, ela ainda existe, mas ela cai de nível para uma sociedade evangélica. Perceberam? O movimento vai começando ganhando corpo, o evangelicalismo. Então, a missão integral foi uma resposta tanto à fé descontextualizada quanto à teologia da libertação católica. E eu já vou falar para vocês sobre a teologia da libertação católica, tá, gente? Então, o René Padilha foi esse principal articulador aqui no Brasil dessa teologia da missão integral. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados e nós precisamos também desse pão de cada dia. Salvação e um amparo, né? A assistência, né? Aqui na América Latina, nós tivemos a Fraternidade Teológica Latino-Americana. Quem já ouviu falar dessa fraternidade? Manda um joinha aí. Se não mandar, eu vou saber que ninguém ouviu falar. Show, Rodrigo. Cláudio, Denis. Beleza, Michele. Então, a teologia da teologia, a Fraternidade da Teologia Latino-Americana, ela é fundada em 1970, e ela se torna um principal espaço de articulação do pensamento, vai reunir teólogos batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, para refletir como o cristianismo deveria responder frente às ditaduras e misérias da religião. Não tem como, gente, desrelacionar o cristianismo da sociedade. A fé cristã está inserida no ambiente social, né? Então, a missão integral é aquela que busca a transformação da pessoa em todas as dimensões, não somente espiritual, mas social, física, emocional, sem dicotomias, né? O teólogo Anderson Rezende Barbosa, em sua obra sobre a missão integral, ele fala que essa visão tende a rejeitar reducionismos que separam a ação política, social, da pregação espiritual. Por exemplo, a Fraternidade Teológica Latino-Americana vai defender uma política nas nações, né, na América Latina, uma política redimida, onde nós vamos ter cristãos que vão ocupar cargos políticos para que uma nação seja salva. O que é isso? Política redimida. Não é instrumentalizar a fé com política,
É a fé adentrar na política, para que essa política seja redimida. E agora a gente vai abranger aí o catolicismo no século XX, do Concílio do Vaticano I, a chamada Teologia da Libertação. Agora eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês perguntarem. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Aquele Charles Paran, ele fazia parte do movimento das Cuplicanas, é isso? Ku Klux Klan. Foi, pessoal? Fala, Rodrigo. Tem que abrir o microfone. Puxou a câmera, eu pensei que fosse falar aí. Conseguindo. Abriu? Foi. Abriu. Abriu o microfone? Foi. Então, eu quero só fazer uma observação, já que foi aberta essa oportunidade, em relação a esse rapaz aí, esqueci o nome dele, eu sou muito ruim de gravar. O Parma? Isso, que fez parte do movimento da Ku Klux Klan. Eu já vi até alguns filmes sobre isso, sobre ele mesmo, né? Isso traz para a gente uma ressalva, uma meditação acerca de em que situações nós hoje, como cristãos, estamos nos infiltrando. Porque, com certeza, esse comportamento dele se deu num mau testemunho extraordinário. Concordam comigo? Concordo. E temos que tomar cuidado com o que nós nos metemos. E isso é uma infinidade de coisas. Por exemplo, a própria política. Eu vou me meter em política, eu tenho que saber fazer isso para fazer da melhor forma e não passar vergonha. Se eu for entrar num movimento social, eu tenho que saber fazer também. Se eu for falar de algum tema social, algum tema político, algum tema de gênero ou algum tema racial, nós temos que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, isso tem sido um problema para a igreja geral hoje aqui no Brasil. O que mais nós temos é pessoas decepcionadas com igrejas, pessoas decepcionadas com lideranças, por se envolverem em temas transversais nas suas vidas, dando mau testemunho. É isso. Com certeza, Rodrigo. Tenho que concordar contigo. Michele, vai falar aí? Boa noite. Eu queria falar sobre a questão da política, né? Por que é difícil as pessoas falarem desse assunto nas igrejas para nos orientar, né? Porque eu vejo que a política ela é uma coisa muito importante na sociedade e até nas igrejas é importante, né? Porque as escolhas que a gente escolhe, isso afeta no nosso dia a dia. E ela vai afetar todo mundo. Então, assim, se tivesse uma pessoa para ajudar a orientar, não estou falando em questão de você colocar o cargo político, né? Falar do político ali no púlpito, mas orientar, falar daquilo que é mais essencial, né? Saber escolher a pessoa, tal, porque a pessoa tem que ir de forma que seja importante, bíblico, não é questão de quem é melhor, quem é pior, mas aquela pessoa que defende mais a questão bíblica, né? Que seja mais próxima, porque a gente sabe que todo mundo vai errar, de alguma maneira, né? E a gente não pode colocar um político como um Deus, que ele vai ser o cara perfeito ali, mas de um cara que seja pelo menos, que seja mais ou menos ali chegado mais a Cristo, do que colocar uma pessoa que não tem nada a ver.
Porque se a gente ficar demonizando também a política, não, a gente não deve colocar a política porque somos cristãos, né? Eu não vejo por esse lado, eu acho que a gente tem que se unir, como cristão, se unir, para a gente saber escolher melhor. Porque até então eu não sabia quem escolher. Eu também tive as minhas dificuldades. Eu não sou uma pessoa que sou muito entendida, que fico pesquisando, negócio de política. Eu não entendo nada de política, gente. Eu não entendo nada. Mas se tivesse gente para orientar também a questão da política, eu acho que é importante, sim, né? Não estou falando de colocar lá o cara lá na frente, né? E dizer, vota nesse fulano aqui, porque esse fulano é bom, fulano é tal, né? Porque ninguém é bom, né? Eu sei que ninguém é bom. Mas eu acho que a política, ela está muito importante, sim, porque ela vai nos afetar. Ela afeta tanto os cristãos como os não cristãos também, até porque o mundo está tomando muita frente nessas questões de ideologia de gênero, nessas questões de toda de homossexualismo, negócio de criança, eles estão tomando muita frente porque a gente está muito parado. Michele, eu acho que aí entra um pouco daquilo que o Rodrigo falou. O zelo de tentar não dar mau testemunho, a gente acaba não levando algum candidato ou indicando algum candidato, entendeu? Porque isso foi muito comum no início dos anos 90, em que a gente via líderes de grandes igrejas, Assembleia de Deus, Universal, Internacional da Graça, em que falavam e até iam dentro de um programa político, no horário do programa político, e falava assim, o pastor do lado do candidato no programa político, esse aqui é meu candidato. Era muito comum a gente ver esse cenário do pastor Silas Malafaia no programa político, indicando o candidato dele. Isso, durante um tempo, ocorreu. E por que não tem ocorrido mais essa orientação a partir de um candidato? Aí entra o que o Rodrigo falou. Eu acho que a frase dele foi muito boa nesse sentido, dessa questão do mau testemunho. Então, hoje, a igreja ela tem procurado, e eu vejo assim, igrejas sérias, né, de apontar qual é o princípio correto. A partir daí, a pessoa avaliar com base nesses princípios o candidato que ela vai votar. Gente, a gente fala disso porque a igreja, ela acontece na sociedade, né? E esses assuntos, como bem disse a Michele, permeiam a vida da igreja. Então, eu acho que é isso, Michele. Uma tentativa de não trazer um mau testemunho, a igreja ela tem se limitado a apresentar somente o princípio, entendeu? Eu acho que eu respondi. O assunto é amplo. Então, beleza. Gente, vamos seguir aqui. Catolicismo no século XX. Obrigada, professor, obrigada. Nada, tamo junto. Catolicismo no século XX, do Concílio Vaticano I, a teologia da libertação. Gente, tem muita treta aí, viu? Para ter esse Concílio Vaticano I. A gente vai ver o que houve aí. Tá? Então, esse aqui é o Pio IX. O que a igreja está passando nesse momento aqui do século XIX? Que o Pio IX vai chamar o concílio. A gente tem uma igreja que ela está passando pelos ideais iluministas. A Revolução Iluminista ela ocorreu lá em 1700, tá? Início do século XVIII. Depois a gente vai ter a Revolução Francesa, a primeira Revolução Industrial. Lembra que eu falei até poucos minutos atrás do avanço do racionalismo? Que até antes, na Idade Média, a gente tinha que a teologia, a filosofia, melhor falando, ela auxiliava o pensamento teológico. A filosofia, na Idade Média, auxiliava o pensar nas coisas de Deus. E a filosofia, a partir do pensar nas coisas de Deus, estabeleceu o quê? O dogma. O dogma. Isso é desse jeito.
por causa disso. E quem que estabeleceu esses pressupostos? A filosofia. Então, a filosofia, ela é o meio utilizado para entender a revelação. E aí a gente vai ter a criação do dogma. Agora, na Idade Moderna, por causa do avanço do iluminismo, por causa da primeira Revolução Industrial, o secularismo, que é um resultado do iluminismo. O que é o iluminismo? Um retorno a pensar fora do dogma do padrão religioso. Um retorno não. É o pensar fora do padrão religioso, onde a filosofia ela se desconecta da teologia. E aí, muitas das vezes, Deus é colocado no andar de cima, ou Deus não existe, ou Deus não interfere na vida humana. E aí a gente vai ter o chamado teísmo, né? Que Deus ele é aquele, como se fosse um relojoeiro, e que ele deu corda no relógio, ele criou o mundo e foi embora, e deixou o mundo com as suas leis, e o homem que se vire com a razão, né? E aí, esse pensamento que começa a surgir com os chamados filósofos da Idade Moderna, a filosofia moderna, ele começa a extrapolar os limites da igreja, a ciência começa a avançar, porque ela não está mais limitada pelo dogma da Igreja Católica, e aí aquela hegemonia católica ela vai perdendo força, poder, o dogma católico vai sendo relativizado. Isso também influencia dentro do meio protestante. É interessante notar que uma narrativa de rede social, de internet, vai dizer que a culpa do iluminismo é dos protestantes, mas isso não é verdade. A gente vai ter que a França é um país católico e que vai banir os protestantes do seu território, e só vai ter católico, e a Revolução Francesa vai nascer naquele ambiente católico. Tá? Então, o iluminismo não é culpa do protestantismo, pois nasce em ambiente católico romano. Tá? E aí, o iluminismo é a porta de entrada para o secularismo, onde tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Cada um vai pensar a partir dos seus pressupostos. Um dos grandes nomes é Immanuel Kant, onde ele vai ter uma crise existencial e ele vai chegar à conclusão: se eu penso, logo eu existo. Tá? E aí, esse tipo de pensamento ele vai dominar a sociedade, as ciências. A ciência vai ser pensada fora dos limites do dogma católico. A Igreja Católica ela vai ser enfraquecida teologicamente. E diante desse cenário, a autoridade católica do Papa ela vai minguando, ela vai diminuindo. O liberalismo, o racionalismo vai avançando, a Igreja vai perdendo influência, vai sendo vista como uma instituição retrógrada, e a Revolução Francesa, em 1789, vai culminar com a perda dos estados pontifícios. O que é isso? Estado pontifício. O Vaticano vai voltar, vai ser um país, não vai ser mais um país, uma nação, vai ser um estado subordinado à Itália. Ou seja, isso é o mais visível da perda do poder papal. A instituição católica romana, que tinha o Vaticano como estado pontifício, perde esse estado e aí volta para o domínio da Itália. E aí o Papa Pio IX vai se ver obrigado a reagir a tudo isso, a essa perda de poder. E aí a gente vai ter o Concílio Vaticano I, de 1869 a 1870. Pio IX busca reafirmar a autoridade papal e definir dogmas que fortalecem a Igreja diante desses desafios. Então ele vai convocar o concílio, que foi um dos mais polêmicos, e vai promulgar nesse concílio o dogma da infalibilidade papal, que cada concílio tem as suas constituições, e a Constituição Pastor a Eternus,
Nessa Constituição vai estar lá promulgado a infalibilidade papal e o dogma da virgindade perpétua de Maria, na Constituição Pastor a Eternos do Concílio Vaticano I, vai ser formulado a infalibilidade papal e a virgindade perpétua de Maria. Somente católicos romanos acreditam nessa virgindade perpétua de Maria. Ortodoxos e orientais ortodoxos não aceitam esse dogma, e nem tampouco o dogma da infalibilidade papal, e eu já vou explicar que dogma é esse, tá? Então, a igreja, ela passava pelo racionalismo, subordinava a fé à razão humana, entre fé e razão, o que vai ditar é a razão. O liberalismo, a separação total entre igreja e Estado, retirando a influência da igreja da vida pública. E o galicanismo, que para muitos é um termo novo, que buscava limitar a autoridade do Papa em favor das igrejas nacionais, fragmentando a unidade romana. O que é esse galicanismo, pessoal? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem um bispo, um arcebispo, tá? E o Dom Orani Tempesta. E a partir desse pensamento galicano, vai se dizer que o bispo regional ele tem tanto poder quanto o Papa, porque o bispo também é um sucessor dos apóstolos. Só que aí o movimento vai esbarrar na defesa do Papa no Concílio do Vaticano I, que vai formular que o Papa ele é o sucessor de Pedro, que é o principal dos apóstolos, enquanto os outros bispos são sucessores dos outros apóstolos. Quando, na realidade, na leitura do Novo Testamento, nós não vemos essa liderança a partir de Pedro. Nós vemos uma igreja sinodal, colegiada, onde o primeiro bispo ou pastor, vamos colocar assim, era Tiago, da igreja de Jerusalém. E o concílio de Atos 15 foi feito em Jerusalém. Só que esse movimento galicanismo vai tentar atribuir aos outros bispos uma autoridade parecida ao do Papa, e logo o Papa vai perder poder e influência. E por isso o Concílio do Vaticano I, ele vai barrar essa ideia, dizendo que o Papa é o sucessor de Pedro, principal dos apóstolos, isso na doutrina católica romana, e que os bispos são sucessores dos outros apóstolos. Estão comigo até aqui? Manda um joinha aí para eu saber se vocês estão aí, tá? Então, o ponto culminante foi a definição do dogma da infalibilidade papal na Constituição Dogmática Pastor a Eternos de 18 de julho de 1870, no final do concílio, onde o Papa estabelece que em doutrina de fé, em questão de fé, de base doutrinária de fé, ele tem a cátedra, ele é possuidor da cátedra de Pedro. E, por isso, ele não erraria. Então, quando o Papa vai definir questões de fé e de moral, a sua autoridade por prover da cátedra do apóstolo Pedro, então ele não erraria. E a gente vê até o apóstolo Pedro tomando bronca do apóstolo Paulo, né? Mas, enfim, né? Doutrina católica romana. E aí a gente vai ter o Concílio Vaticano I, essa reação ao secularismo proveniente da Revolução Iluminista, refrear o galicanismo e estabelecer que o Papa ele é infalível. O que é isso, gente? Estabelecer que o Papa é infalível em matéria de fé é voltar a autoridade para o Papa, uma autoridade que estava sendo perdida. E agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Concílio Vaticano II, já no século XX, foi convocado pelo Papa João XXIII, em 1962, com o objetivo de abrir a igreja para o mundo moderno. Olha só que diferença. Enquanto o Concílio Vaticano I fechava a igreja para reestabelecer o poder papal,
O Concílio Vaticano I agora quer, segundo, agora ele quer dialogar com o mundo. Então, ele vai utilizar o chamado aggiornamento. Aggiornamento em italiano, que quer dizer equilíbrio, conversar, parar para pensar com, aggiornamento é justamente esse fato de estar na mesa junto, né? De diálogo, né? Seria a melhor palavra, acho que diálogo, né? Então, o mundo, pós-Segunda Guerra Mundial, o avanço do comunismo, a secularização da sociedade, exigiam agora da Igreja Católica Romana uma nova postura. Não se fechar para o mundo, mas dialogar com o mundo. Então, o Concílio do Vaticano I, que busca reafirmar a autoridade do Papa, o Vaticano II busca renovar a Igreja e dialogar com esse mundo que está em crise, né? E aí a gente tem 4 constituições do Concílio Vaticano II. A Dei Verbo, que vai falar sobre a revelação divina. O que é a Dei Verbo? O que vai falar que a revelação divina está contida na Escritura e na tradição católica. Tá? Então, para católicos romanos, a revelação ela está contida em pé de igualdade na Escritura e na tradição. A Lumen aos Gentios, a luz aos gentios, né, sobre a igreja, redefinindo como povo de Deus não apenas aqueles que estão debaixo da hierarquia do clero, mas que nós, protestantes, evangélicos, somos chamados de irmãos separados, né? E agora um diálogo maior com protestantes, com o luteranismo, por exemplo, né? A Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia, provendo o uso das línguas vernáculas e a participação ativa dos fiéis na liturgia. Agora a gente vai ter o chamado ministro da Eucaristia. Quem já foi católico aí sabe o que eu estou falando, onde um leigo ele é ministro para servir a Eucaristia, não somente limitado mais ao padre. E o Gaudium et Spes, sobre a igreja inserida nesse mundo moderno, podendo dialogar também, são as 4 constituições do Concílio Vaticano II. O mais interessante para nós é a Lumen Gentium, que considera agora os protestantes não são mais hereges, mas são irmãos separados, né? Se o concílio lá de Trento, da Contra-Reforma, disse que nós somos hereges, agora mudou totalmente a posição, nós somos irmãos separados. E em 1967, essa igreja ela vai também passar por uma renovação espiritual que vai se assemelhar muito ao pentecostalismo, que é a renovação carismática católica. Surge nos Estados Unidos, em 1967, alguns católicos começaram a buscar uma experiência em que os pentecostais já buscavam, uma experiência no batismo com o Espírito Santo, com o dom de falar em línguas, né? E aí nós vamos ter a renovação católica carismática, né? O episódio, tradicionalmente, ocorreu em Duquesne, na Universidade de Pittsburgh, uma universidade católica. Professores e estudantes católicos estavam interessados na experiência e conhecer a experiência do batismo com o Espírito Santo descrita pelos pentecostais e protestantes carismáticos, né? Então, 2 professores tiveram contato com protestantes envolvidos, né, no pentecostalismo, e participaram de reuniões de oração. Em janeiro de 1967, o professor Ralph Kiefer relatou ter recebido a experiência do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Está vendo como é que a gente não pode colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha? Quem sou eu para falar que o professor Ralph Kiefer não teve um batismo com o Espírito Santo? Se até neopentecostais falam que tiveram batismo com o Espírito Santo, né? Então, pouco tempo depois, o famoso Duquesne, a semana do Duquesne, né, entre 17 e 19 de fevereiro de 67, durante um retiro de estudantes, vários relataram ali
ter uma experiência do batismo com o Espírito Santo. E esse, em 1967, é o marco simbólico de início da renovação carismática católica, né? E a partir disso, da criação, né, da renovação carismática católica, e por causa também do Concílio Vaticano II, dessa abertura para a conversa com protestantes e evangélicos, a gente vai ter o diálogo entre pentecostais e católicos. A partir dos anos 1970, inicia-se um diálogo interdenominacional e internacional entre católicos e pentecostais, promovidos lá no Vaticano, através do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. E aqui a gente tem a foto, no meio ali, o Papa Paulo VI, ali a gente tem um bispo, tem o pastor, esse que está com o cordão, assim, ó, veste branco, cordão, David Dupress, que era um pastor em Roma, um pastor pentecostal em Roma. E aqui, do meu lado direito, quase no finalzinho da tela, não é o que está cortado, não, o que está com gravata, ele é o bispo Robert McAllister, fundador da Igreja Nova Vida. E ali eles estão num ambiente entre católicos e pentecostais conversando acerca, não para um converter o outro, mas conversando acerca desse movimento que é a renovação carismática para católicos e o pentecostalismo, né, para os evangélicos, né? Então, o sociólogo Ari Pedro Ouro e Daniel Alver, em um artigo intitulado Renovação Carismática Católica e Pentecostalismo Evangélico, eles analisam as semelhanças e as diferenças entre esses dois movimentos. As convergências entre pentecostais e católicos carismáticos. O que é comum, né? A ênfase no Espírito Santo, a oração intensa, a busca por dons espirituais e o louvor mais expressivo, né? E as divergências? A própria estrutura eclesiástica, né? A doutrina sacramental da Igreja e as relações com a hierarquia do Vaticano, a hierarquia romana. E um dos grandes nomes aqui no Brasil, todo mundo conhece, é o padre Marcelo Rossi, né? Que foi um boom da renovação carismática aqui no Brasil, né? A renovação carismática católica chega ao Brasil em 1969, cresce rapidamente, não que o padre Marcelo Rossi tenha chegado em 69, tá, gente? Mas a partir dos anos 90, ele é esse grande padre que vai fazer cruzadas evangelísticas e vai promover essa questão do batismo com o Espírito Santo e com o dom de línguas, né? E o movimento ofereceu aos católicos essa experiência dos carismas, né? Dos dons do Espírito dentro de uma estrutura eclesiástica mais rígida, né? Que é o catolicismo, respondendo também ao crescimento do pentecostalismo evangélico. E era muito comum nessa época pentecostal estar numa igreja católica e católico estar numa igreja pentecostal, porque era muito parecido, né, a questão da glossolalia, né? A renovação carismática católica destacou-se pelo uso da TV. Olha só, os elementos que eram usados pelo evangelicalismo agora estão sendo utilizados pela Igreja Católica. Aí a gente tem a fundação da Canção Nova, fundada pelo Monsenhor Jonas Abib, que é esse senhor, esse padre que está na foto, em 1978, e se tornou uma das maiores emissoras católicas do Brasil. O movimento foi fundamental para conter o êxodo, a mudança de católicos para o pentecostalismo. Agora eles estão anunciando na TV que eles também falam em línguas e recebem o batismo com o Espírito Santo, né? E aí a gente vai ter, dentro do meio católico, a chamada teologia da libertação. Ela surge na América Latina entre os anos 60 e 70 como uma possibilidade. Se a gente tinha no meio evangélico a teologia da missão integral, agora a gente tem no meio católico a chamada teologia da libertação, e que é um contexto, principalmente na América Latina, onde os padres vão procurar também exercer o seu sacerdócio frente a questões sociais. Principalmente, a gente vai ter, no período da ditadura militar no Brasil, padre sendo preso porque está pregando na paróquia
contra os abusos do Estado brasileiro. Isso tudo começa a mudar, essa percepção, por causa do Concílio Vaticano II, né? E uma outra conferência, a Conferência de Medellín, também em 1968, que foi uma conferência que marcou essa teologia da libertação. Só que volto a dizer para vocês, gente, movimentos políticos de esquerda usam essa teologia da libertação para dizer que o catolicismo é de esquerda, mas não é. Se vocês forem ler a doutrina social da Igreja Católica, a chamada Rerum Novarum, publicada pelo Papa Leão XIII, se não me engano, a Rerum Novarum, ela é a doutrina social da Igreja Católica, que vai dizer que a Igreja Católica não tem lado político. Ela não defende nem o socialismo, nem o comunismo, e nem tampouco algumas ideias capitalistas. Então, a doutrina social católica, eu já li alguma coisa, me parece muito bem equilibrada no trilho do meio. E aí, por causa desse avanço dessa doutrina social, a gente vai ter padres, bispos, que vão se preocupar com as mazelas sociais, principalmente aqui nas Américas, que vários países estão mergulhados em ditaduras, onde direitos sociais são reprimidos. E aí a gente vai ter pregação, a gente vai ter falando contra isso, a gente vai ter padre se posicionando, a gente vai ter padre indo para a rua para alimentar pobre. Mas hoje a leitura atual da teologia da libertação, o teólogo da libertação, é que o cara está aliado ao partido de esquerda. Pode até ter, mas essa não era a ideia inicial. Entenderam, pessoal? E um dos grandes nomes da teologia da libertação, mas aí já entra, e é esse aí que queima o filme dos católicos, é o Leonardo Boff, que é um teólogo liberal. O Leonardo Boff, ele é até mal visto no meio católico por ser um teólogo liberal que relativiza os principais pontos essenciais da fé cristã, a ressurreição de Cristo, né? Ele vai falar que o mais importante de Jesus, o ato mais importante não foi ter ido para a cruz, mas foi ter morrido pelos seus inimigos, né? Ou seja, está relativizando a obra da cruz, né? Infelizmente, ele é um teólogo liberal, mas que adere à teologia da libertação. E por isso esse movimento da teologia da libertação, mesmo no meio católico, também é mal visto como sendo um braço da esquerda dentro do movimento católico, mas essa não era a ideia inicial, né? O Gustavo Gutierrez publicou em 1971 uma obra sobre a teologia da libertação. E ele propôs que a teologia da libertação deveria partir da realidade dos pobres e oprimidos e não das abstrações filosóficas. Para o Gustavo Gutierrez, na sua obra, a libertação integral incluía tanto a salvação espiritual quanto a libertação social. Veja que se aproxima muito da teologia da missão integral, né? O método da teologia da libertação é o ver, o julgar e o agir com a opção preferível pelos pobres, né? Deixa eu só ler o que você colocou aqui, Nelson. Está abrindo aqui. O movimento da teologia da libertação e da missão integral, sim, Nelson. E eu acho, por causa dessa grande... virou massa de manobra política, né? Virou massa de manobra política, infelizmente. Mas teologia da missão integral, um dos grandes nomes, sem dúvida, John Stott. Equilibradíssimo. Tá? Teologia da libertação. Controvérsias com o Vaticano. Então, a primeira instrução do Vaticano, a Libertatio Nuntius, publicada em 1984, o Papa publicou esse documento sobre o tema, né? É uma instrução alertando sobre a influência, olha só, sobre a influência marxista na teologia da libertação. Então, o Papa percebeu uma contaminação posterior na teologia da libertação, né? O Leonardo Boff, em 1985, o Vaticano manda ele ficar quieto por um período indeterminado. Ele é proibido de pregar, de falar, de se manifestar, de escrever livro,
porque o Vaticano entendia que ele já estava dominado por essas ideias marxistas, né? E uma segunda instrução vai ser promulgada pelo Vaticano, a Libertatis Conscientia, a libertação da consciência, que reconhecia aspectos positivos na teologia da libertação, mas reiterava os alertas doutrinários para não descambar para o marxismo cultural, né? E aí a gente tem o cardeal Joseph Ratzinger, que foi o papa que abriu mão do papado, né? Ele fala assim, a crítica à libertação, a teologia da libertação surgiu, sobretudo, a partir do Vaticano, que via com preocupação a influência de categorias marxistas em algumas de suas formulações doutrinárias. O dicastério, que é a Congregação para a Doutrina da Fé, lá de Roma, liderada à época, em 1984, pelo cardeal Joseph Ratzinger, um alemão que dialogava muito bem com os luteranos, ele publicou, em 1984, a instrução Libertatis Nuntius, que reconhecia a legitimidade pela luta social, mas que advertia a reduzir a liberdade social, a luta social, a categorias comunistas, socialistas, dentro da igreja, por infiltração ideológica, né? Em 1986, a instrução Libertatis Conscientia aprofundou essa distinção, reafirmando que a libertação cristã é, antes de tudo, espiritual e integral, não podendo ser confundida com uma emancipação puramente terrena, de governos terrenos, né? E o ponto mais emblemático dessa tensão foi o silenciamento do teólogo brasileiro Leonardo Boff, em 1985. Apesar dessas objeções, seus defensores sustentam que a opção preferencial pelos pobres, longe de ser uma concessão ao marxismo, representa uma fidelidade radical ao evangelho e um compromisso com a justiça que permanece atual na América Latina. Apesar das controvérsias, a teologia da libertação deixou um legado na igreja latino-americana. Sua ênfase preferencial pelos pobres influenciou pastorais sociais, movimentos de direitos humanos e a reflexão teológica em toda a América Latina. O movimento colocou a questão da justiça social no centro do debate cristão, um tema que permanece atual até hoje. Então, aí chegamos ao fim da nossa aula, um resumo do movimento católico no século XX, tá? Eu vou mandar para vocês, depois vocês podem dar uma olhada, uma estudada nesse movimento. Os movimentos evangélicos e católicos dialogaram e se influenciaram mutuamente. A renovação carismática católica, o pentecostalismo, a teologia da missão integral no meio evangelho e a teologia da libertação católica, embora fossem distintas, compartilhavam a preocupação com a justiça social. E o diálogo católico-pentecostal, iniciado nos anos 70, aproximou as duas tradições historicamente distantes, né? Essas transformações continuam a moldar o cristianismo contemporâneo. E o cristianismo de hoje, do século XXI, é profundamente diferente do cristianismo do século XIX, marcado pela diversidade, pelo crescimento do sul global e pela busca de experiência espiritual e justiça social. A história desses movimentos nos ajuda a compreender o cristianismo que conhecemos hoje. Então, a gente vê que há um entrelaçamento, há pontos de convergência de contato, né? Então, a preocupação do Vaticano, à época, era que a teologia da libertação fosse usada para defender ideais marxistas, comunistas, né? Tanto é que o Leonardo Boff, à época, foi silenciado por conta disso. Gente, chegamos ao fim dessa aula, 21h08, tá? Vou mandar para vocês esses slides, eu vou corrigir lá aquela parte que eu falei do pentecostalismo, do título, tá? Foi um prazer imenso estar com vocês aqui, tá bom? E segunda-feira que vem é a última aula, tá, pessoal?
Obrigada, Pode professor. tirar um slide aqui? Nada, Maria. Vamos tirar uma foto Obrigada, aqui? boa noite. Boa noite, Maria. Quem puder abrir a câmera, dar uma arrumada, passar a mão no cabelo, abrir um sorriso, para eu tirar uma foto com vocês. Não tem cabelo, passa a mão só na... O meu tá difícil também, ó. Dá uma Eita arrumada porra, aí, bicho. dá um sorriso. Deixa eu tirar uma foto com vocês aqui. 1, 2, 3 e... Oi, pessoal. Vou botar lá no grupo também. Gente, foi um prazer imenso ter estado com vocês, tá Ô, bom? professor, Obrigada, vamos boa dar uma noite. explicada mais uma vez sobre o solo escritura e solo nudes. Depois eu te mando no zap. Me chama lá que eu te mando escrito, tá bom, Alessandro? Tá bom. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Boa Tchau. noite, Boa gente. Deus noite. abençoe. Boa Pastor noite, Nelson, professor. abraço, Boa noite a viu? todos. Boa noite. Abraço, irmão. Amanhã já tá gravado, tá, pessoal? Obrigadão, professor.